deseja fazer na sua vida se você realmente abrir seu coração para Ele. E é sobre isso que queremos falar hoje. Abrindo a porta do seu coração para Jesus. Abra sua Bíblia aí, por favor, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. São palavras do Senhor Jesus, quando apareceu ao apóstolo João, já glorificado, durante o exílio do apóstolo João na ilha de Patmos. E ele se dirige a uma igreja, a igreja de Laodiceia, na região da Ásia Menor, que hoje, atualmente, é a Turquia. Olha o que Jesus falou para essa igreja. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebemos, lendo essas palavras que Jesus endereçou à igreja de Laodiceia, que aquela igreja tinha muitos membros que não eram realmente crentes em Cristo. Jesus está apelando que o deixem entrar em seus corações. E Jesus não estava se dirigindo a incrédulos. Jesus estava se dirigindo a uma igreja. E apelando aos membros daquela igreja que o deixassem entrar em seu coração. Eram pessoas muito religiosas. Eram pessoas que pertenciam a uma igreja cristã. Pelo menos de nome pertenciam a uma igreja cristã. Mas que não eram realmente convertidas. E essa indefinição, vamos dizer assim, estava causando a Jesus completa rejeição.
Nós vemos isso nos versículos 15 e 16. Jesus estava dizendo que faria o quê? Os vomitaria de sua boca. Jesus sentia ânsias, tal qual se nós bebêssemos copo de água morna. É um assunto desagradável, mas a rejeição de Jesus a esse tipo de conduta era tão grande que Jesus os rejeitaria. Simples religiosidade, sem arrependimento dos pecados, sem abrir a porta do coração para Jesus, não adianta nada, pelo contrário, Jesus rejeita completamente. A pessoa pode ser totalmente, vamos dizer assim, religiosa, a pessoa pode ser totalmente beata. Antigamente, as pessoas que eram muito religiosas eram chamadas assim: aquele homem é um beato, aquela mulher é uma beata. Só querem saber de religião. Esse tipo de coisa, simplesmente de religiosidade exterior, Jesus rejeita completamente. Ele abomina até. E ele faz aqui um apelo para que aquelas pessoas realmente abrissem o seu coração para ele entrar. Então, meus queridos, se houver alguém que seja simplesmente religioso, mas ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não abriu o coração para Jesus, faça isso. E nesse texto aqui nós vemos algumas coisas que são necessárias para abrir o coração para Jesus, porque vale a pena abrir o coração para Jesus. Se você prestou bem atenção, versículos 20 e 21, Jesus diz que se alguém abrir a porta do seu coração, ele entra e faz o quê? Final do versículo 20. Com ele cearei e ele comigo. O que Jesus está dizendo aqui? Que haverá verdadeira comunhão. Hoje você vai em qualquer self-service, vai em qualquer fast food, come junto com estranhos, né? Isso para nós hoje é natural, naquela época não. Uma pessoa só sentava para fazer uma refeição com outra pessoa, se aquela outra pessoa fosse realmente amiga, íntima, tivesse realmente comunhão. Então é isso que Jesus está dizendo, vale a pena abrir o coração para Jesus, porque nós passamos a ter verdadeira comunhão com Ele, verdadeira comunhão com Deus. E outra coisa também está aqui no versículo 21, Jesus promete que quem faz isso vai sentar junto com Ele no trono, lá no céu, lá na eternidade. Então, aquele que abre o coração para Jesus tem vida eterna. Vida eterna lá no céu, participando da glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Vale a pena então abrir o coração para Jesus. Mas o que é necessário? Em primeiro lugar, a pessoa precisa deixar de lado a sua autossuficiência. A pessoa precisa deixar de lado esse sentimento de que é bastante para si mesma e reconhecer o seu pecado. Nós vemos isso claramente aqui no versículo 17, Jesus se dirigindo àquelas pessoas e dizendo o que elas falavam, que elas pensavam assim: sou rico, estou enriquecido, nada me falta. Pessoas que confiavam em seus próprios bens materiais, pessoas cujas mentes estavam mais voltadas para esse mundo do que para Deus. E sendo ricas, achavam que isso lhes bastava, que nenhum mal poderia lhes atingir,
qualquer situação eles poderiam resolver com as suas riquezas, com os seus bens materiais. Lendo alguns comentários bíblicos, eles relatam que a igreja de Laodiceia era uma igreja de pessoas ricas, porque Laodiceia era uma cidade próspera. Era um lugar onde se entrecruzavam rotas de comércio do Império Romano. Havia muito comércio, portanto, naquela cidade. Pessoas abastadas, pessoas endinheiradas, que achavam que qualquer situação da vida poderiam resolver com o seu dinheiro. Tinham, portanto, um sentimento de autossuficiência e infundado. Jesus contou a história de um homem que enriqueceu muito e não precisava mais trabalhar. E aquele homem estava falando para si mesmo, né? Meditando lá com os seus botões, ele chegou a uma conclusão e falou para si mesmo: alma, tens em depósito muitos bens. Come, bebe, folga. Aproveita a vida. Você não precisa se preocupar. É como se ele estivesse dizendo para si mesmo: cara, você não precisa se preocupar com mais nada na vida, a não ser como é que você vai aproveitar a sua vida. Estou bem demais. Estou cheio da grana, muita grana, nem preciso mais trabalhar, só aproveitar a vida. Um falso sentimento de segurança. O que Deus falou para ele? Louco, sem juízo, essa noite pedirei a tua alma, essa noite você vai morrer. E você nem sabe para quem vai ficar toda essa riqueza que você juntou. É um sentimento infundado. Bens materiais não trazem segurança. E aquela turma lá em Laodiceia, todo mundo achando que estava muito bem, porque eram ricos. E o que Jesus diz para eles? Ainda no final do versículo 17: não sabes que é um desgraçado. Ou seja, alguém que não alcançou o favor, não alcançou a graça de Deus. Miserável, pobre, cego e nu. Do ponto de vista do que é realmente importante, do ponto de vista espiritual, aquelas pessoas, embora materialmente muito ricas, espiritualmente completamente miseráveis, completamente desfavorecidas, completamente pobres, cegas e sem roupa. É interessante que lá no livro de Gênesis, lá no início, quando Adão e Eva pecaram, fugiram da presença de Deus porque perceberam que estavam nus. Na Bíblia, quando se fala em nudez, também é o quê? Pecado. Não é que a nudez em si seja pecado, né? Senão nós nem poderíamos tomar banho. Mas na Bíblia representa esse estado do pecador, de completa miséria espiritual, de total culpa diante de Deus. Nós podemos colocar diante das outras pessoas, vamos dizer assim, cortinas que cubram o nosso pecado exteriormente, mas Deus vê o nosso interior. Diante de Deus, o pecador é como se estivesse nu. Então,
Jesus está mostrando para eles que eles eram pecadores, que eles precisavam reconhecer o seu pecado, que eles precisavam reconhecer a sua miséria espiritual. Nós hoje pela manhã estudamos a lição do livro de Marcos, em que Jesus estava comendo junto com os seus discípulos à mesa de Levi, junto com pecadores. E os fariseus, que eram muito religiosos, se achavam muito perfeitos, também tinham esse sentimento de autossuficiência, estavam censurando Jesus porque Jesus estava no meio de pecadores. O que Jesus respondeu para eles? Que quem precisa de médico são os doentes, e ele, Jesus, veio chamar pecadores ao arrependimento, e não pessoas que se julgam justas, não aqueles que têm esse sentimento de autossuficiência. Meu querido, você quer abrir a porta do seu coração para Jesus? Antes de mais nada, você precisa deixar de lado esse sentimento de autossuficiência e reconhecer o seu pecado. Eu sou um pecador. Realmente eu sou pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram. E diz também que por causa do pecado, as pessoas estão separadas da glória de Deus, destituídas da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um ser humano sem pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, meu querido, desça do seu pedestal. Desce do seu pedestal. Quando você se olhar no espelho, ao invés de olhar no espelho e dizer, esse é o cara. Quando você se olhar no espelho, diga, eis aí um pecador. Você quer abrir o coração para Jesus? Esse é o primeiro passo. O segundo que nós vemos é depender da graça e do perdão de Jesus. Olha o que Jesus diz para eles no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado, refinado no fogo, sem nenhuma impureza, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. É Jesus quem realmente purifica nossas vidas, como o ouro que é provado, né? O ouro que é refinado e extraída toda a impureza. Ele é que faz isso em nossas vidas, né? Ele que nos veste com vestes brancas. Lá no final do livro do Apocalipse, vejam aqui no capítulo 22, versículo 14, olha o que Jesus diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É Jesus quem nos lava de nossos pecados e nos cobre de vestes brancas. É Ele quem nos purifica, nos perdoa totalmente de nossos pecados. Nós precisamos confiar nele totalmente, para que Ele nos perdoe os pecados, para que Ele purifique nossas vidas. Você precisa depender da graça, do perdão de Jesus. E outra coisa, versículo 19, voltando aqui ao capítulo 3, versículo 19, olha o que Jesus disse. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e faz o quê? Arrepende-te. Quer abrir a porta do seu coração para Jesus? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Não querer mais o pecado em sua vida. Mudar de atitude.
Eu gosto de uma historinha de uma criança, uma menina de 9 anos, estava diante da igreja sendo examinada para o batismo, dando sua profissão de fé. E o pastor perguntou para ela assim: você tem 9 anos, você já tem pecado para se arrepender? Ela falou: tenho sim, senhor pastor, eu já me arrependi de meus pecados. Então você era uma pecadora? Aí aquela menina falou: sim, eu sou uma pecadora. Aí o pastor perguntou para ela: explica isso. Você disse que já se arrependeu de seus pecados, você disse que já aceitou Jesus como Salvador, como é que você ainda é uma pecadora? Ela disse: a diferença é o seguinte: antes eu corria para o pecado. Antes eu corria para o pecado. Hoje eu corro do pecado. Hoje eu corro do pecado. Não quero saber do pecado. Que sabedoria, né? Uma criança de 9 anos dizer isso. É essa a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira definição de arrependimento. Pecador que não se arrependeu, ele corre para o pecado, para os seus pecados, vamos dizer assim, seus pecados prediletos. Quando nós nos arrependemos de nossos pecados, nós corremos do pecado, nós não queremos mais saber dele. E pecado é isso. Perdão, arrependimento é isso. No Velho Testamento, uma das palavras que define arrependimento é mudança de rumo. É fazer uma mudança na sua vida de 180 graus, como aquela menina bem definiu. Antes você ia na direção do pecado, você agora dá um cavalo de pau na sua vida e vai na direção contrária do pecado. Isso é arrependimento. E Jesus está dizendo: arrepende-te. Jesus está apelando, Jesus está exortando: arrepende-te. Muda de atitude, abandona o pecado. Não queira mais ser um pecador. Arrepende-te. E olha, Jesus está trabalhando para isso. O versículo 19, ele diz que ele corrige a quem ama. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Jesus está trabalhando nas vidas das pessoas, procurando levá-las ao arrependimento. Cada dia que você acorda e se levanta, é uma nova oportunidade que você recebe de Deus para você tomar essa decisão de se arrepender dos seus pecados. Como Jesus é amoroso, Ele trabalha a favor do nosso arrependimento. E por fim, meu querido, você precisa desejar e permitir que Jesus de fato entre na sua vida. Isso depende totalmente de você, da sua decisão. O versículo 20, Jesus diz que já está à porta do seu coração e batendo, pedindo para entrar no seu coração, pedindo para entrar na sua vida. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz, se alguém me atender e abrir a porta, então eu entrarei. Jesus está batendo, mas Jesus não arromba a porta. Ele espera que você abra e o convide a entrar. Sabe por quê? Porque Deus nos criou com livre arbítrio. Nós
tomamos nossas decisões, inclusive essa que é a decisão mais importante que alguém pode tomar, de abrir o seu coração para Jesus. Você vai ouvir a voz de Jesus, vai abrir o seu coração para ele entrar, ou vai continuar deixando Jesus de fora? Ah, pastor, mas eu fui criado desde pequenininho dentro da igreja. Alguns têm até aquela expressão, sou crente desde o ventre da minha mãe. Alguns têm essa expressão que não é verdadeira. Ninguém é crente desde o ventre da mãe. Ninguém nasce crente. A Bíblia deixa muito claro que cada pessoa é que tem que tomar essa decisão. Jesus aqui está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ah, pastor, mas eu já estou no meio dos crentes. Todo domingo estou lá. Ah, gosto demais. Quando aqueles jovens vão lá tocar, dirigir os cânticos. Olha, gosto demais dos cânticos, dos hinos. Olha, gosto demais quando o coral canta. Se o coral cantar 5 vezes no culto, para mim ainda é pouco. Para mim também. Né? Hoje de manhã o coral cantou 2 hinos, já fiquei feliz da vida. Ah, mas eu gosto muito do culto, estou lá sempre. Já abriu a porta para Jesus? Já se arrependeu de seus pecados? Imagina só, na hora de você prestar contas a Deus, na eternidade. Você querendo entrar no céu, o que você vai dizer para Deus para Ele te deixar entrar no céu? Ah, todo domingo eu estava lá na Igreja Batista em Caraí. Ah, meu pai e minha mãe eram crentes em Cristo, meu avô, minha avó. Ah, eu estava sempre vendo mensagens maravilhosas na televisão. Ah, eu todo domingo, de manhã e de noite, assistia o culto da Igreja Batista em Caraí pela internet. Deus não vai lhe deixar entrar se for só isso. Deus vai recebê-lo com prazer no céu. É isso que a gente vê quando Jesus diz aqui, que concederá que se assente no trono dele, junto com ele, lá no céu. Né? Ele vai nos receber com prazer, ele vai receber você com prazer. Se você realmente reconhecer o seu pecado, confiar na graça, no perdão de Jesus, arrepender-se de seus pecados e tomar a decisão, convidar Jesus para entrar no seu coração, na sua vida. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele está aqui entre nós em espírito, ele prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então convide-o a entrar no seu coração. Permita que Jesus entre em sua vida, faça de você uma nova criatura e lhe dê essa certeza da vida eterna com Ele, gloriosa, lá no céu. Faça isso. Tome essa decisão, entregue sua vida ao Senhor Jesus, abra o seu coração para Ele.